Obrigado. Obrigado, Diácono Everaldo. Mais uma vez, teremos a oportunidade de agradecer ao Senhor por este tempo. Feche seus olhos, Pai. Muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos dá de devolver ao Senhor parte daquilo que pertence ao Senhor. Ó Deus, nós sabemos que é dádiva, é graça do Senhor sobre as nossas vidas, sobre tudo aquilo que vem até as nossas mãos. E nesta noite, nós, ó Deus, consagramos cada semente que foi lançada neste altar ao Senhor, consagramos aos céus, consagramos ao Senhor, e eu peço ao Senhor, no nome de Jesus, fale conosco através da exposição da palavra, que o nosso coração venha estar aberto, disponível, dilatado para aquilo que o Senhor deseja falar conosco neste tempo, em nome de Jesus. Nós celebramos o Teu nome, agradecemos ao Senhor, ó Deus, por esta campanha, ó Deus amado da Quaresma, nossa campanha da fé, ser como Jesus. 40 dias conscientizando a igreja a respeito da importância de sermos discípulos de Cristo neste lugar, nesta terra, e nós louvamos o Teu nome. Amém. Amém, pessoal? Hoje nós iremos para a nossa segunda exposição bíblica dentro da nossa campanha Ser como Jesus. Já começamos nesta semana levando cartas de amor, de esperança para alguns setores da nossa cidade. Estivemos ali na saúde, estivemos na educação, estivemos na segurança pública, e eu gostaria de dizer a vocês que já recebemos lindos testemunhos a respeito de um simples ato de amor através aí da igreja do Senhor. Eu recebi alguns WhatsApp, recebi de um querido irmão que dizia: pastor, olha, o senhor não tem ideia de como o ato de amor foi importante para a vida da minha irmã. Ela disse que parecia que a pessoa que estava escrevendo, sabia literalmente tudo da minha vida. E nós sabemos que quem redigiu essas cartas foi o Espírito Santo, através da nossa equipe. Quando o Espírito Santo, ele fala, quando o Espírito Santo, ele tem ali um objetivo de derramar da sua graça, do seu amor sobre os corações, nós vemos aí essa ligação, espiritual. Nós vemos o Espírito de Deus falando aos corações. Então, a todos aqueles que participaram nesta semana, o meu muito obrigado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde de uma forma muito especial. E hoje nós iremos para a nossa segunda semana, e nós teremos aí o ato de amor do evangelismo nas escolas. Sairemos nas escolas e faremos o evangelismo para o nosso culto de domingo da semana que vem, onde receberemos o missionário WJ. Este jovem que foi resgatado pela bondosa mão de Deus, e tem sido assim algo muito especial o que Deus tem feito através da vida dele. Então nós iremos para várias escolas essa semana e vamos entregar um panfletinho de convite para cada aluno, para esses jovens, para que semana que vem aqui haja uma grande rede neste lugar e jovens possam ser salvos pelo amor de Jesus Cristo. Quem crê junto comigo? Amém. Graças a Deus. Hoje, então, vamos trabalhar o seguinte tema: a luz que se manifesta. Talvez você esteja lembrando do domingo passado, onde o querido Bruno trouxe a exposição bíblica, falando que Jesus, quando ele imprimia a sua verdade, ele usava parábolas para o público, para a sua audiência, com o objetivo de colocar uma verdade vestida de história, para que o seu público, as pessoas pudessem entender tudo aquilo que ele desejava falar. Então, as parábolas de Jesus têm muito a nos ensinar, porque Jesus ele pegava situações, um objeto comum, uma circunstância cotidiana da vida de uma família, da vida das pessoas, e elevava o conceito para que as pessoas pudessem entender aquilo que ele gostaria de dizer. E nesta parábola que está em Lucas capítulo 11, versículo 33 a 36, Jesus vai falar sobre a parábola da
candeia. Então Jesus, ele pega um objeto que era comum em todas as casas para elevar um conceito espiritual para as pessoas. Então Jesus, ele pega a candeia para trazer àqueles corações aquilo que ele desejava que eles compreendessem da melhor forma possível. Note você que talvez há muitos anos atrás você já teve a experiência com uma candeia. Talvez você já teve experiência com uma lamparina ou com um lampião. Eu me recordo de que quando eu era criança, nós morávamos na zona urbana e íamos para a casa da minha avó, que era na zona rural, e lá não tinha energia elétrica. E então, à noite, usávamos ali o lampião a gás, para que nada pudesse parar naquele momento antes de dormir. Então as coisas continuavam fluindo à noite por causa do lampião. O evangelho, ele pode continuar fluindo em Cabrobó através da sua vida, que deve ser luz nesta cidade. Olha a expectativa, o qual o Senhor nos leva a pensar nessa noite. Há um fluxo do evangelho na cidade de Cabrobó. E esse fluxo do evangelho, ele continuará se eu e você, então, não deixarmos essa luz apagar. Se a nossa luz apagar, o que vai acontecer? Cabrobó vai se perder nas trevas. Cabrobó vai se perder na escuridão. Então nós temos aqui o texto bíblico de Lucas 11, 33 a 36, que diz: ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fique escondido, ou debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Preste atenção. Cuidado para que a luz que esteja em seu interior não seja trevas. Jesus estava debatendo os fariseus daquela época. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Então ele pega um instrumento simples para trazer algo importante. Ele então usa atitudes simples com propósitos extraordinários. Eu não disse a vocês agora há pouco a respeito de um ato de amor simplérrimo, que é pegar uma carta, levar para o profissional de educação, levar para o profissional de saúde pública, levar para os profissionais de algumas áreas da nossa cidade, e notarmos então que o Espírito de Deus, com a sua forma maravilhosa de trabalhar, atingiu corações que estavam precisando. E eu gostaria de aproveitar a deixa da exposição desta noite e lembrá-los que, por exemplo, esta semana nós faremos outro ato muito simples. Daqui a pouquinho eu vou entregar para vocês este cartãozinho aqui a respeito do perdão. Aqui é o nosso cartão do perdão, algo simples. Você vai pegar, colocar o seu nome, colocar a data, e atrás você vai colocar nomes de pessoas que você ainda carrega no coração. Existem muitos fardos no nosso coração que nós nos sobrecarregamos. E eu disse há um tempo atrás, e isso se tornar até um clichê, que não perdoar é tomar veneno pensando que o outro vai morrer. Então você precisa liberar pessoas. Existem muitas estações que não chegam para a sua vida por causa desse egocentrismo que você carrega na sua jornada. E, na verdade, isso não tem nada a ver com cristianismo, porque Jesus, ele, nas suas palavras, nos ensina algo fundamental. O cristão não carrega pedras nas mãos, o cristão precisa carregar toalha nas mãos.
O cristão não pode carregar pedras nas mãos, ele precisa carregar toalhas. Aí eu pergunto você nessa noite, você tem carregado pedras ou você tem carregado toalhas em suas mãos? Há uma divergência entre carregar pedras. Jesus, diante de uma mulher adúltera, os fariseus queriam pegar as pedras, mas Jesus, ele pega a toalha. Jesus, ele serve aquela mulher. Então, nós somos uma igreja que deseja servir essa sociedade. Nós não amamos o pecado, mas nós amamos os pecadores, porque Jesus veio para os doentes e não para os sãos. Nós somos uma igreja que não ama o pecado, mas nós amamos aqueles que estão perdidos, porque Jesus amou aqueles que estão perdidos. Nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, e nós fomos transferidos, transportados do império das trevas para o reino do amor de Jesus, o seu Filho amado. Então, em primeiro lugar, eu gostaria que você hoje tivesse algumas atitudes simples. Por exemplo, entender que você foi feito para brilhar. Observe bem o que diz o texto bíblico, lá em Lucas, capítulo 11, versículo 33. Ninguém acende uma candeia para escondê-la. Olha, talvez no primeiro olhar você pode interpretar que isso seja uma frase de coach. Talvez você possa interpretar que aqui seja uma frase de autoajuda, mas não é. Esta é uma expressão que nós podemos ver através da Bíblia. O homem foi feito por Deus para que ele resplandecesse a sua glória, mas o pecado roubou, ofuscou esse brilho do homem. Então, Deus, em Cristo Jesus, resgata o brilho que o homem deveria ter da glória de Deus quando ele pecou. Então, por isso que eu estou dizendo a você, você não foi feito para viver uma vida apagada. Quem apaga você, ou o que apaga você é o pecado. O pecado tira o brilho da alegria, o pecado tira o brilho do seu rosto, mas Jesus veio devolver a luz da sua glória manifestada na cruz do Calvário para cada um de nós. Então você nasceu com um objetivo, você nasceu para resplandecer a glória de Deus. Se você está vivendo uma vida apagada, talvez seja o pecado que esteja ofuscando o brilho de Deus em você. Se aqui, por exemplo, nesse ambiente, todas as luzes, se elas fossem apagadas e o pastor pegasse este instrumento, a candeia, e colocasse atrás aqui, da bateria, não faria sentido essa luz. Então o pecado esconde a luz de Deus em você, e você nesta noite poderá arrepender-se de todo o seu pecado, você poderá arrepender-se de tudo aquilo que ofusca a luz de Deus em você. Note bem o que João 8,12 diz. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Jesus é a grande candeia. Jesus é a luz. Existem muitas pessoas que pensam que tem uma luz autônoma. A luz que você deve brilhar não é a sua própria luz, mas é a luz de Cristo em nós. É como o exemplo desta imagem. Nós temos o sol e nós temos a lua. Existem muitas pessoas que interpretam que elas são o sol, mas na verdade nós somos a lua, porque não existe luz na lua sem o sol. E Jesus é o sol da justiça. Deixe de querer ser sol e seja a lua. Se você for sol, você andará no egoísmo e você pensará que você é alguma coisa, e nós não somos nada sem a graça e o favor de Deus. Além disso, nós também precisamos nos posicionar no lugar certo. Olha o que a palavra de papai diz: mas a coloca no lugar apropriado, a coloca no lugar certo.
O brilho que eu tenho na igreja deve ser o mesmo brilho que eu tenho dentro de casa. Não adianta nada nós termos certo brilho dentro da igreja e não termos nenhum brilho dentro da nossa casa. O mesmo brilho que eu tenho nas redes sociais em busca de likes deve ser o mesmo brilho que eu devo ter no meu trabalho. Então, se você tem certo brilho aqui dentro da igreja, você tem a obrigação de ter esse mesmo brilho dentro de casa, porque existem pessoas que têm um brilho dentro de um recinto eclesiástico, mas não tem o brilho de Deus dentro de casa. Não tem o brilho de Deus no trabalho, não tem o brilho de Deus nas suas negociações, não tem o brilho de Deus nas suas transações, não tem o brilho de Deus na sua jornada diária. Não adianta nada termos o brilho dentro deste lugar se lá fora nós não brilhamos como nós deveríamos brilhar. Olha o que o teólogo Stott diz: a luz não foi criada para ser admirada, a luz foi criada para ser útil. Eu não fui criado para ser admirado pelas pessoas. Existem muitas pessoas que percorrem a avenida do moralismo, mas na verdade nós precisamos percorrer a avenida do cristianismo. Há uma distância entre moralismo e cristianismo. Há uma distância entre discurso e vida. Então Deus não está chamando para que você seja alguém apenas admirado. Deus está chamando você para ser útil nessa sociedade. Deus não está chamando para você ser admirado na cidade de Cabrobó. Deus está chamando para você ser útil em Cabrobó. Em que a sua vida poderá cooperar com a vida das outras pessoas dentro dessa cidade. Em que a sua vida poderá cooperar com a vida das outras pessoas no lugar que Deus te plantou. Eu gostaria de lembrá-los também que nós precisamos compreender que olhos dão o formato ao nosso coração. Observe o que Lucas 11:34 diz, meus queridos irmãos: os olhos são a candeia do corpo, os olhos são a luz da alma. O formato do seu coração tem o formato do que você olha. Eu vou repetir. O formato do seu coração tem o formato do que você olha. Aí eu chamo a sua atenção aqui, vou deixar você fazer as suas definições. O seu olhar, ultimamente, tem trazido qual o formato para o seu coração? Existem muitas pessoas que voltam a olhar apenas para o dinheiro. O formato do coração daquela pessoa vai ser o dinheiro. Existem muitas pessoas que voltam o seu olhar apenas para as redes sociais. Diz um teólogo que esta vai ser a melhor época de todo mundo, onde nós teremos a oportunidade de chegar diante de Deus e falarmos que nós realmente tínhamos tempo para orar e para ler a Bíblia e para vir à igreja, mas as redes sociais roubaram o centro do nosso coração. Aí nós olhamos para essa tela e podemos talvez traduzir isso aqui como vícios. Talvez existem pessoas olhando para diversos vícios e esses vícios têm acorrentado o seu coração. Talvez você esteja carregando o peso dessas correntes provocadas pelos vícios. Mas o nosso coração, ele precisa ter o formato de Cristo, ser como Jesus. Se o nosso coração tiver o formato de Cristo, é porque nós estamos olhando para Cristo. Mas se o meu coração tem o formato de qualquer coisa que não seja Cristo, eu já tirei Cristo da centralidade da minha vida. Olha o que Tozer disse, observe bem, nos tornamos aquilo que contemplamos. Nos tornamos aquilo que contemplamos. Você é aquilo que você olha. Deixa eu fazer uma breve pergunta para você. Quais os formatos tem o seu coração?
Será que nós nos assentamos aqui para ouvir um sermão e o nosso coração talvez esteja com o formato da pornografia? Será que nós nos assentamos aqui e o nosso coração está com tantos outros formatos que não agradam a Deus? Talvez você esteja carregando um peso enorme na sua jornada de vida, porque você tirou os olhos da pessoa de Deus. Preste muita atenção na palavra desta semana. O meu coração vai ter o formato dos meus olhos, daquilo que eu vejo, daquilo que eu foco. Jesus está ensinando isso através da parábola da candeia. Essa luz aqui, ela é a janela da sua alma. Tudo aquilo que você permite penetrar nos seus olhos, entrar pelos seus olhos, vai achar espaço dentro do seu coração. Tem outra coisa importantíssima que essa exposição bíblica nos ensina. Não permita que sua luz sofra um eclipse espiritual. Muito interessante esse ponto. Não permita que sua luz sofra um eclipse espiritual. Em Cristo Jesus nós recebemos a luz. Nós somos agora reflexos de Cristo. Só que, pastor, é possível luz se transformar em trevas? É, meu amigão. Lucas 11:35 diz, não se transforme em trevas. Cuide para que a luz que há em você não se transforme em trevas. É possível, porque Lúcifer, ele era anjo de luz e caiu. Luz se transformando em trevas. Quantos homens e mulheres de Deus piedosos, que já foram usados por Deus de uma forma tão linda no solo brasileiro e no solo internacional, foram usados por Deus de uma forma maravilhosa. Eles carregavam a luz nos seus sermões, nas suas exposições bíblicas, por onde eles passavam, eles resplandeciam a luz do Senhor. Mas essas pessoas caíram, essas pessoas hoje estão com o seu coração em trevas. Existem sinais de luz apagada dentro de você. Vou repetir, existem sinais de luz apagada, ou que talvez esteja queimando dentro de você. Quando eu deixo de ler a Bíblia, sinal de luz queimando dentro de mim. Quando eu deixo de orar, sinal de luz queimando dentro de mim. Quando eu deixo de vir à igreja, sinal de luz apagando dentro de mim. Quando eu deixo de fazer a obra de Deus e aquilo que Ele tem como missão na minha vida, eu deixo essa luz apagar dentro de mim. Então esta é uma noite de olharmos para dentro de nós e vermos se nós não estamos caminhando em meio a uma religiosidade sem vida. Existe religiosidade sem vida, que se torna apenas uma teoria e não prática na experiência diária do viver. Religiosidade está num extremo, vida está em outra. Existem muitas pessoas carregando o peso da religiosidade. Existe muitas vezes Bíblia sem amor. Quantas pessoas carregam a Bíblia debaixo do braço ou nas suas mãos, mas não há um cheiro de amor nestas pessoas. E este é um sinal de que a luz já apagou dentro de você. Verdade sem graça. Pastor, eu sou verdadeiro, eu sou verdadeira. Mas se nós usarmos a nossa verdade sem o tempero da graça, a luz já acabou dentro de nós. Nós precisamos olhar para o âmago do nosso ser e notar se essa luz já não está apagada dentro de nós. É muito zelo sem o Espírito de Deus. Não adianta você ter zelo pela obra se o Espírito de Deus não está guiando o seu coração. Então estes são sinais de que essa luz está apagando dentro de você. Mas por último, eu gostaria de lembrá-lo, dentro deste texto, que Ni, esse teólogo chinês, diz: a vida cristã não é comportamento ajustado, mas luz interior. A vida cristã não é um comportamento que eu ajusto.
Não é moralidade, a vida cristã é transformação. É a luz vindo de dentro para fora. É as pessoas olharem para você e dizer, ali vai um homem de Deus. Não por causa das suas vestes. Hoje eu estou diferente, né? Estou bonitinho para vocês. Não é por causa de suas vestes. Isso aqui não salva ninguém, galera. Tem muita gente de paletó e gravata que está no céu da boca da onça. Misericórdia. Mas isso aqui não salva, Carla, ninguém. Então não é essa luz que o céu deseja, é a luz que vem do interior, do âmago do ser, provocado pelo Espírito Santo. É dessa luz que nós precisamos. Então, eu gostaria de lembrá-los a respeito da importância de você deixar Jesus iluminar cada cômodo da sua alma. Lembra no início, quando eu usei essa metáfora, essa ilustração, essa parábola, que era o que Jesus fazia? Ele pegava um item simples para trazer um conceito elevadíssimo de espiritualidade. E é o que eu estou fazendo com vocês aqui nessa noite. Tem como, filho amado, apagar isso aqui, Santinho? Tem esse negócio aqui? Esses canhões? Tem como apagar? Tem como apagar a luz da igreja? Tem como apagar? Pronto. Só não vou pedir o telão, você deixa o telão quieto. Mas talvez a sua alma esteja deste mesmo jeito hoje. Talvez a sua alma esteja escura. E eu vim falar para você nessa noite. Jesus deseja trazer luz para a sua alma. Jesus deseja trazer luz para a sua vida. Talvez você esteja sentado aí hoje, está tudo assim, meus irmãos, tudo escuro. Mas Jesus é a luz do mundo. Ele veio trazer o que você precisa. Pode ligar, meu irmão? Entendem? Era isso que Jesus fazia. Ele usava as parábolas, usava as metáforas para trazer conceito espiritual elevadíssimo. Olha o que Luther King disse, para a gente fechar agora. A escuridão não pode expulsar a escuridão. Só a luz pode. A escuridão não consegue expulsar a escuridão. Viram? Estava tudo escuro aqui, não estava? Falei, Santinho, liga aí. Ligaram. Desligou, eu liguei aqui. Só a luz de Jesus tem o poder de expulsar toda escuridão. Pastor, mas eu faço tudo certinho, pastor. A sua moral não tem capacidade de expulsar a escuridão do pecado. Os seus comportamentos, eles não têm o poder de expulsar. Entende, gente? É só Jesus que pode. É só Jesus que pode. Então, minha gente, essa semana nós faremos o jejum da língua. Mas é difícil a gente fazer o jejum da língua sem olharmos para a escuridão da nossa alma, que muitas vezes gosta de conversar e falar muito das pessoas. Farisaísmo, religiosidade, vir para a igreja e usar a mesma língua que adora para ofender e falar mal das pessoas. Jesus pode mudar a sua história. Jesus pode mudar a sua vida. Você pode colocar a mãozinha no coração, você pode colocar a mãozinha no seu coração. Coloque a mãozinha no seu coração. E tenha esse momento, você e papai e você, tenha esse momento com Ele.